É intuitivo você achar que é melhor sobrar do que faltar, né? Existe esse conceito, mas no caso dos flashcards, não. No caso dos flashcards, se você começar a deixar sobrar, você vai voltar para o problema inicial, não vai ter tempo de ver tudo. Está começando mais um podcast do Internato Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Eu sou Gustavo Escaramuza. Meu nome é Eduardo. E hoje o tema é CCQ, aquilo que você com certeza não pode esquecer para a sua próxima prova. Antes da gente começar a entrar no tema especificamente, eu queria só deixar bem claro que o CCQ é uma dos pilares da JJ Mentoria. E por isso a gente vai dissecar ele aqui nesse podcast. Eduardo, me fala aí, o que é esse CCQ e de onde que ele surgiu? Então, Barreto, é interessante porque o CCQ, na verdade, é um dos conceitos mais antigos dentro do nosso método da JJ Mentoria. Quem for lá no nosso perfil do Instagram, por exemplo, e procurar nas primeiras publicações, talvez até mesmo na primeira, na segunda publicação, já vai encontrar a gente comentando questão lá no final de 2017, usando o termo CCQ. E CCQ nada mais é do que uma sigla. É uma sigla para conteúdo-chave para questão. É basicamente um conteúdo dentro de algum tema que realmente é um conteúdo essencial para você acertar uma questão de residência médica. Isso tudo começou lá em 2016. A gente já falou bastante sobre a nossa história aqui, inclusive para quem ainda não assistiu o nosso primeiro episódio desse podcast, o nome é O que é a JJ Mentoria. Eu recomendo fortemente que assista para saber realmente melhor da história, da nossa história e do nosso método, da nossa metodologia. Mas basicamente a gente estava estudando para a prova de residência médica, eu e o Jorge, né, os criadores da JJ Mentoria, lá em 2016, e a gente percebeu que o conteúdo era muito grande. Isso é uma coisa, eu acho que todo mundo sabe, mas chegou lá em abril, maio, a gente não estava com uma preparação muito legal, e a gente percebeu que o conteúdo era extremamente extenso, muito grande, e que a gente não iria conseguir memorizar todos os conceitos. E a partir daí, quando a gente chegou a essa premissa, nós não vamos conseguir memorizar todos os conceitos. Qual que é a segunda premissa que nasceu dessa primeira? Exatamente, a gente vai ter que escolher alguns conceitos que a gente vai memorizar. Então, para esses conceitos que a gente escolheu deliberadamente, que a gente precisa memorizar, que era nossa obrigação saber, a gente chamou de CCQ. Basicamente, são os conteúdos dentro de cada tema que tem a maior chance de serem essenciais para uma questão de residência médica. Então, existem vários exemplos, com certeza a gente vai falar bastante sobre o exemplo, mas já que você perguntou da origem do termo CCQ, ele começou exatamente com os estadiamentos. Não sei se vocês já estudaram oncologia, eu tenho certeza que sim, mas talvez o ponto mais complicado do estudo de qualquer tipo de câncer é o estadiamento. Porque a gente sabe que o estadiamento é fundamental, né, para a gente saber o tratamento. Antes de tratar qualquer câncer, a gente precisa estadiar. Só que o problema é que o estadiamento é uma tabela daquelas absurdas, daquelas tabelas que, mesmo se você ficar lá olhando aquela tabela por semanas, provavelmente você vai ter dificuldade de memorizar. E aí, a gente, olhando para aquelas tabelas, eu comecei a perceber que dentro de todas aquelas informações de estadiamento, existiam alguns pontos daquela tabela que eram pontos cobrados com muita frequência em prova de residência médica. Então, a partir disso, esses pontos foram chamados de CCQs. E aí, no caso do estadiamento de câncer, basicamente são aqueles pontos que modificam a conduta. Para que a gente faz o estadiamento de um câncer? Para determinar qual é o tratamento. Então, quais são os pontos que as bancas de residência médica mais vão cobrar? Exatamente aquele estadiamento que modifica completamente a conduta. Então, para dar um exemplo, que se eu não me engano foi onde a gente começou com tudo isso, no estadiamento do câncer de colo de útero. Existe um estadiamento, que é um estadiamento muito precoce, que é o câncer de colo de útero 1A1. Nesse tipo específico, muito precoce de câncer, a gente pode fazer o tratamento apenas com a conização. Então, a gente não precisa fazer esterectomia radical, né, cirurgia de Meigs, a gente não faz quimio-radioterapia, a gente pode tratar apenas com a conização. E aí esse estadiamento 1A1 é o quê? É uma profundidade até 3 milímetros. Então, antes ele levava em conta também a extensão do câncer. Hoje em dia a gente não leva mais em conta a extensão do câncer, é apenas os 3 milímetros. Então, esse era um ponto de estadiamento chave. E a gente percebeu que aquilo era cobrado com muito mais frequência do que outros pontos de estadiamento. Então, a gente, exatamente a partir disso, notou e começou realmente a deliberadamente procurar os conteúdos-chave para a questão de todos os temas. Eu acho que o CCQ, ele basicamente ele consegue afunilar o que é o Pareto, né? O que a gente usa, assim, realmente reunir naquela pequena informação que deve ser muito objetiva e clara para que funcione, reunir aquilo que realmente importa. Igual o Du falou que é muito legal, foi uma mudança de conduta, né?
Às vezes o estadiamento, primeiro que são vários estadiamentos, né, de todos os tipos de câncer que tem. Então, se você realmente não dá para gravar, é impossível. Eu acho que ter clareza também dessas informações e saber como constrói o CCQ é importante. Aqui num estudo da Universidade de Idaho de 2018, aliás, feito em Idaho em 2018, uma pesquisa intitulada Como Aumentar a Capacidade de Aprendizado com a Clareza do Professor, fala algo sobre isso. Ele coloca, quando um professor quer ensinar, quer dar uma aula, a clareza precisa, tem que ser muito claro para funcionar. Ele precisa de um entendimento que seja aprofundado sobre o que ele vai ensinar, o porquê que ele vai ensinar e especialmente como ele vai ensinar. Ele examinou e resumiu mais de 1.000 meta-análises comparando um monte de estudos individuais. Aqui ele coloca como 50 mil. E a clareza da aula, e eu acho que isso envolve muito o CCQ, está no topo da lista com uma magnitude aí de 0,75, né? Ou seja, é realmente muito importante comparado, por exemplo, aos fatores como o tamanho da aula, que comparativamente, eu falei do 0,75, é 0,21, o tipo da escola, que seria 0,24, ou mesmo o uso de ferramentas digitais, que vai para 0,32 e ainda assim está muito abaixo do uso da clareza. O CCQ tem um ponto muito importante nisso, mas além disso, qual que é a importância do CCQ no nosso estudo ao longo do tempo? Eu acho que é interessante você falando isso, como o professor pode usar o CCQ. E a gente usa muito. Claro, na verdade é a base de qualquer material, de qualquer coisa que a gente produza. Basicamente, quando o professor dá uma aula sobre qualquer tema, e aí a gente poderia falar até de outros temas fora da medicina, mas vamos ficar na medicina, qualquer assunto, o professor sabe que os alunos dele não vão memorizar, né? Eles não vão reter 100% daquilo que ele está falando. Com certeza, isso é inevitável. Então, você vai dar uma aula sobre infarto, você não vai memorizar todos os conceitos, tudo possível sobre infarto. Então, se o professor parte dessa premissa, que o aluno dele não vai saber tudo o que ele está falando, ele precisa mostrar para o aluno dele o que é obrigação dele saber. Então, o que é obrigatório, o que ele não pode deixar de lembrar, o que ele não pode esquecer de jeito nenhum. É aí que entra a clareza do professor, é aí que entra o CCQ ajudando na clareza do professor. O professor vai mostrar, vai sinalizar para os alunos dele quais são os conceitos, quais são as informações sobre aquele tópico que ele está fazendo a aula, que são realmente essenciais para o aluno. E aí, quando a gente fala em essencial, esse é até um ponto importante. Por quê? Porque o essencial também é relativo. Se você está estudando infarto para prática, talvez seja um pouco diferente de você estudar infarto para prova de residência médica. Quando a gente está falando de prova de residência médica, o essencial é aquilo que é essencial para você acertar a questão. Por isso que a gente chama de CCQ. Eu acho interessante essa parte que vocês entraram na clareza do professor, porque existem dois tipos de clareza, né? Inclusive, a clareza é tão importante que é um dos nossos valores. Tem a parte do momento que o professor entende o que precisa ser dado e o porquê que aquilo é importante, mas também tem a clareza que é nessa transmissão dessas informações. É o como, né? Como passar. Exatamente, é o como passar. Então, existem essas duas coisas que são bastante importantes, e eu gosto de pontuar isso aqui porque, boa parte das vezes, nós somos os nossos próprios professores. Se a gente não tem uma orientação, uma pessoa que está ali pegando a nossa mão e falando, cara, isso aqui é o mais importante, a gente mesmo tem que pegar todas as informações e decidir dentre aquelas quais que realmente é a que a gente não, essa aqui eu não posso esquecer. Eu acho que é legal isso, porque a clareza do professor ela está muito envolvida com, por exemplo, não basta só, mesmo que ele separe e saiba o que é importante que os alunos saibam, como o Du falou, nem sempre ele faz isso de maneira adequada. Então é muito importante que o professor, nessa clareza também, pontue ou sinalize aquilo, não, isso daqui vocês realmente precisam guardar, porque de fato é importante, de fato aparece. Não, exatamente. E entra no questão de liderança também, né? Claro. Uma das formas de você conseguir fazer com que a sua equipe alcance o objetivo que você tanto quer é você deixar bem claro quais que são os passos que eles têm que seguir. Não tem como você achar que a sua equipe você vai conseguir manejar ela de uma forma boa se nem você tem clareza do que é importante. E já que você falou de clareza, até citou que a clareza é um dos nossos valores, eu não posso deixar de falar da empatia. Tem tudo a ver com isso que vocês estão falando do professor. Porque quando o professor se coloca no lugar dos alunos dele e sabe que aquele aluno não vai conseguir memorizar tudo, que aquele aluno, além da aula dele, tem milhões de compromissos na vida, milhões de compromissos acadêmicos, às vezes milhões de compromissos profissionais, então ele não vai conseguir memorizar tudo, a partir daí ele constrói a melhor aula possível sabendo qual é o contexto do seu aluno.
Porque se o professor não tem isso, o que ele vai fazer? A aula mais completa possível. Então ele vai dar uma aula de 4 horas sobre infarto, e depois o aluno vai ter mais uma aula de 4 horas sobre parto, depois mais aulas de 4 horas sobre reanimação neonatal e assim por diante. Então, tudo isso parte da empatia. A gente sabe que o tempo do aluno, especialmente na medicina, é muito limitado, é muito escasso, então a gente precisa otimizar esse tempo. Beleza. Cara, mas entrando especificamente na parte do CCQ, como é que você vai... A gente está falando sobre essa importância da clareza do próprio professor. Como é que as pessoas vão conseguir, dentro de um tema, descobrir o que é um CCQ? Então, Barreto, eu acho que é a maneira mais óbvia e é a maneira que eu acho que todo mundo já fez, mesmo que não tenha sido pensado, a pessoa nem sabia o que era CCQ. CCQ, na verdade, é um conceito criado por nós, mas todo mundo já pegou questões sobre determinado assunto. Imagina questões de provas de residência médica antigas sobre infarto, e a partir dessas questões você consegue enxergar quais são aqueles conceitos essenciais para você acertar as questões. Então imagina que você está fazendo questões sobre infarto, você errou 2 questões sobre o diagnóstico do infarto de parede inferior. Você não sabia que é quando tem supra de ST em D2, D3 e AVF, que é o padrão do infarto de parede inferior. A partir da sua observação das questões antigas, você vai ter essa clareza para você saber que aquele conceito é um conteúdo-chave para a questão. E aí um ponto importante que a gente não pode deixar de falar: eventualmente, qualquer conteúdo na medicina pode se tornar o CCQ de uma questão. Então, às vezes, aquela coisa mais bizarra da história pode ser o CCQ de uma questão. Mas quando a gente está falando de uma maneira geral, CCQs, conteúdos importantes de fato, a gente está falando daqueles CCQs que são CCQs comuns, são CCQs recorrentes, que todo ano várias bancas de residência médica cobram esses conteúdos. Um exemplo foi esse do infarto de parede inferior. Então é importante a gente fazer essa distinção, porque qualquer conteúdo pode eventualmente se tornar um CCQ. Mas quando a gente fala que você tem que direcionar o seu estudo para os CCQs, para aqueles conceitos-chave para acertar a questão, a gente está falando dos CCQs mais comuns, daqueles realmente essenciais. E existe alguma forma de você descobrir esses CCQs sem as questões? Então, a questão é a melhor maneira, é a maneira assim que todo mundo tem a obrigação de fazer. Quem não fizer está ficando para trás. Isso é muito importante que a gente alerte para isso, porque não existe forma mais prática do que você olhar realmente como foi cobrado para saber o que provavelmente vai ser cobrado. Então, assim, as questões são essenciais. Agora, claro que existem outras maneiras que a gente utilizava muito na mentoria, a gente ainda utiliza. Hoje em dia a gente já tem uma inteligência muito maior, então a gente já tem estatísticas, já tem coisas que podem nos levar a outro nível de profundidade, mas que são muito válidas para pessoas aí que não estão na mentoria, que ainda não se inscreveram na mentoria, que estão tendo dificuldade de saber quais são os CCQs, e que inclusive a gente falou no workshop. O workshop que foi no ar aí no final de janeiro. Provavelmente a gente vai ter mais uma edição aí para frente, mas basicamente existem alguns conceitos que as bancas, algumas características de alguns conceitos que as bancas adoram cobrar. Por exemplo, comparações. As bancas adoram comparar conceitos parecidos. Um exemplo clássico, por exemplo, é a DPP, o descolamento prematuro de placenta, e a placenta prévia. São 2 causas de hemorragia na gravidez, na segunda metade da gravidez, e elas têm quadro clínico parecido, elas têm várias características parecidas, só que com algumas diferenças. E aí a banca entra exatamente nessas diferenças. Então, é muito comum que você vai ver uma questão sobre diagnóstico diferencial entre DPP e placenta prévia. Outro exemplo é o do infarto. Já que eu já falei do infarto, o infarto de parede inferior e o infarto de parede anterior. Existem diferenças no diagnóstico, no padrão ali do eletrocardiograma, e também existem diferenças na conduta, porque o infarto de parede inferior é um tipo de infarto que pode estar associado ao infarto de ventrículo direito. Isso muda a conduta. Então, existem alguns pontos que as bancas adoram comparar, e aí vocês vão encontrar esse tipo de comparação em todos os temas da medicina. Pode pegar qualquer tema, então estudos epidemiológicos, as comparações entre as características de estudos. Qualquer tema da medicina, existe muita comparação e as bancas adoram cobrar. Outro ponto, outra característica de conceitos, que é uma característica também que faz as bancas adorarem cobrar os conceitos, é o conceito contraintuitivo. Então, sabe aquela coisa que parece esquisita, parece estranho, ninguém sabia? A banca vai cobrar. Por exemplo, no câncer gástrico, o principal tipo histológico disparadamente é o adenocarcinoma, é o mais comum. Só que existe o linfoma gástrico também, é o linfoma Malte, associado à mucosa, e ele tem uma característica que é contraintuitivo. Ele é um dos poucos tipos de câncer cujo tratamento pode ser, em alguns casos, a antibiótico-terapia. Então, antibiótico, você trata um câncer de estômago, no caso o linfoma Malte, com um antibiótico.
E isso é um ponto contraintuitivo e faz as bancas cobrarem esse conceito repetidamente. Então, se você focar nas comparações e nos pontos contraintuitivos, já vai acertar muita questão, já vai identificar muito CCQ. É um outro exemplo também, comparação dos tipos de câncer de pulmão ou mesmo doença de Crohn e retocolite. Isso a medicina tem sempre um monte, eles adoram comparar. No câncer, qualquer tipo de câncer em que existam mais de um tipo histológico importante... Já é um fator importante. Você deu um exemplo do câncer de pulmão. A gente tem o câncer de células escamosas, a gente tem o adenocarcinoma, a gente tem pequenas células. E esses tipos histológicos têm características diferentes. É a mesma coisa que vale, por exemplo, o câncer de tireoide. E aí as bancas vão cobrar as comparações. Elas vão cobrar exatamente os contrastes, as diferenças, aqueles pontos que são mais difíceis. É aquilo que elas vão atrás para fazer questões. Já que a gente está falando bastante de CCQ, então eu vou dar 2 exemplos aqui que a gente tem. Para você que está vendo, você vai ver um cardzinho aparecendo aí na sua tela. Mas para você que está ouvindo também, presta bastante atenção. E também sugiro que vocês acompanhem no nosso Instagram. Vou falar aqui a primeira questão, CES do Rio de Janeiro de 2017. Considerando a classificação de Lauren, o câncer gástrico do tipo intestinal. Letra A, acomete mais as mulheres. Letra B, aumenta a incidência com a idade. Letra C, está associado ao tipo sanguíneo A. E letra D, tem disseminação principalmente linfática. O CCQ dessa questão, o conteúdo-chave dessa questão era: risco do câncer gástrico intestinal aumenta com a idade. Claro que, assim como o Eduardo falou, o CCQ ele é relativo, a gente pega os conceitos que são mais importantes durante aquele tema e nessa questão bastava que dentro desse tema você soubesse apenas essa informação. Uma outra questão, por exemplo, da Unirio, nossa casa, de 2016. Pacientes designados a grupos com chances iguais de cair em um ou outro grupo, isto se aplica a: letra A, emparelhamento. B, estratificação. C, randomização. D, ajustamento. Ou E, restrição. Aqui, o nosso CCQ seria saber o conceito de randomização. Isso é unicamente o que você precisaria saber para acertar essa questão. Para que vocês acompanhem esse tipo de questão, não deixem de ver a gente no Instagram também, que lá tem tudo. Inclusive, essas 2 questões estão comentadas também pelo nosso time, com comentários aí bem legais. Du, esses foram alguns dos exemplos que eu citei aqui, mas fala mais exemplos de CCQs que você veria em questões. Como é que a gente aborda isso? Eu acho que tem muitos CCQs. Por exemplo, eu ainda vou seguir nos pontos contraintuitivos. A gente sabe que o tabagismo é a maior causa de morte evitável do mundo, né? Então é um fator de risco para diversas doenças. Só que em algumas doenças específicas, o tabagismo não é um fator de risco, mas sim um fator protetor. Então pode parecer estranho, mas, por exemplo, na retocolite ulcerativa, o tabagismo ele é um fator de melhora da doença, ao contrário da doença de Crohn, em que ele é um fator de risco e de agravamento da doença para as pacientes que já têm. Então, assim, esse é um ponto, esse é um CCQ clássico de prova de residência. Fatores de risco em câncer, em doença oncológica ou doença obstétrica, quase sempre os fatores de risco vão ser CCQs importantes. Então, por exemplo, no assunto de câncer de endométrio, que se você pegar uma apostila sobre o assunto, se você pegar um livro-texto sobre o assunto, é um tema muito complexo. Qualquer tipo de câncer é complexo, mas no caso do câncer de endométrio é bastante complexo. Só que se você olhar nas provas de residência médica, os conceitos que são CCQs sobre câncer de endométrio são conceitos nada complexos. É basicamente você saber investigar um sangramento vaginal no pós-menopausa, que é um CCQ importante. É basicamente você saber os fatores de risco para o câncer de endométrio. Então, esses são alguns exemplos de CCQs e o grande ponto é esse. Muitas vezes os CCQs eles estão dentro de um tema difícil, um tema complicado, mas eles são conceitos muito simples. Essa talvez seja a grande vantagem de você estudar com esse tipo de direcionamento. Outro exemplo que eu posso citar, por exemplo, na pediatria, na reanimação neonatal. O CCQ que é importante é quando você usa a ventilação de pressão positiva, qual que é o ponto, né, que é o principal procedimento na reanimação neonatal, ou quando você indica mesmo a reanimação neonatal, quais são aqueles 3 pontos, as 3 perguntas que a gente faz antes,
quando na sala de parto ainda. São outros exemplos de CCQs também. Como é que a gente faz a avaliação da frequência cardíaca na reanimação neonatal? Só nesse tema, por exemplo, são 3 CCQs que são extremamente importantes para entender o tema. Sim, são basicamente os conceitos mais cobrados em prova de residência. As pessoas elas podem mesmo pensar aí, se o pessoal está pensando em exemplos de CCQ, deixa um comentário aí para a gente ver se o pessoal está pegando realmente a nossa ideia. Mas é basicamente aquilo que é mais cobrado, isso você vai encontrar em todos os assuntos. E não é uma coisa tão simples assim de descobrir exatamente qual que é o conceito dentro daquele tema, ou daquele microtema, que é o CCQ. Realmente é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, vai ficando cada vez melhor. Só um detalhe, você nunca vai achar o CCQ, você vai achar alguns CCQ, você vai achar alguns conceitos que são importantes, que têm uma probabilidade mais alta do que a média de serem cobrados. Tem que tomar cuidado, senão a pessoa vai querer encontrar o conceito que vai salvar a vida dela. Não é isso. É basicamente você identificar quais são as informações fundamentais e ir atrás delas para estudar. Tem um livro, cara, que foi publicado pela Nirativa, que é da Universidade de Tel Aviv, lá em Israel. E o título do livro somente Clareza na Docência, a sua importância e os seus componentes. E no inicinho desse texto, desse livro, ele comenta que a maneira mais simples de você definir o que é uma clareza durante a docência é a capacidade do professor fazer com que o aluno compreenda as coisas que ele está passando. Simples assim. Só que o grande problema é que isso acaba sendo muito subjetivo, né? E aí, na prática, se você quer realmente fazer com que o seu aluno aprenda, como é que você vai conseguir traduzir esse conceito tão subjetivo para alguma coisa prática, com aplicabilidade ali para o seu dia a dia? Por isso que eu queria que você contextualizasse aqui como que esse CCQ vai ser disponibilizado para os mentorandos em todos os nossos materiais, flashcard, questão comentada, mapa mental, roteiro de estudos e até mesmo na videoaula. Basicamente, todo o nosso processo de construção de materiais, ele começa com as questões. Então, a gente pega um tema, a gente pega infarto, e a gente pega todas as questões que caíram sobre o infarto nas principais provas de residência médica do país dos últimos 5 anos. E a partir daí, a gente começa a identificar quais são os CCQs. Isso vai ser usado em todos os nossos materiais. Claro que cada material tem seu formato e tem sua maneira melhor de disponibilizar. Por exemplo, o flashcard talvez seja um material em que realmente a gente só coloca o CCQ. Então, é basicamente qual é o maior fator de risco para o câncer de pulmão. Aí vai estar lá, tabagismo. Claro que isso não seria um CCQ muito adequado, né? Seria muito óbvio, mas basicamente o flashcard é onde a gente vai perguntar somente o CCQ. A gente vai focar o tempo todo no CCQ. Já na videoaula, que é outro... Desculpa te interromper, eu até tenho um exemplo que você falou do tabagismo, mas tem um exemplo aqui que eu fui pescar, mas da reanimação neonatal. Criança em parada cardiorrespiratória, qual o ritmo mais provável? Resposta, assistolia. É isso. É o suprassumo. É aquilo reunido. É o resuminho mesmo do mais importante. Não, é exatamente isso. É um conceito muito claro, muito pequeno e que a pessoa tem que memorizar. Essa é a característica fundamental de um flashcard e, claro, ele tem que ter um CCQ. E aí, pensando na videoaula, que é um tipo de material diferente, a gente vai continuar focado no CCQ. Então, assim, vai ser obrigação a gente colocar todos os CCQs da aula, do assunto dentro da aula. Só que, claro, que a aula não vai ser só você ficar falando, tal coisa é CCQ, tal coisa é CCQ. Não é isso. Então, a aula você vai começar contextualizando, você tem que fazer o aluno ter uma visão geral sobre o assunto. Isso é muito importante. O aluno não tem que ficar só memorizando. Ele tem que ter uma noção geral que facilite a compreensão e que facilite também a memorização do CCQ. A mesma coisa vale para o roteiro de estudo, que é como se fosse uma apostila digital. A gente vai também incluir sempre os CCQs. Isso sempre vai ser cobrado através das questões. Então, o nosso material tem que ser suficiente para acertar a grande maioria das questões sobre aquele assunto e sempre focado no CCQ, mas no caso do roteiro ele também tem essa função de contextualizar de uma maneira melhor, de uma maneira realmente que o aluno entenda e tenha um início, meio e fim sobre todos os assuntos. O roteiro é um material um pouco mais robusto, né? Mas a gente faz questão de colocar em alguns locais uma bandeirinha vermelha, uma bandeirinha amarela, laranja, ou até mesmo comentando, escrevendo por extenso, falar, esse CCQ aqui é muito importante. Isso é interessante que a gente usa bandeirinha, só para explicar para o pessoal que não está na mentoria, a gente usa tanto no mapa mental quanto no roteiro. E aí tem a vermelha e tem a amarela. E aí às vezes muita gente pergunta, Eduardo, a amarela é CCQ ou é só a vermelha CCQ? Gente, na verdade tudo é CCQ. Tudo é um conteúdo-chave para questão importante. Todos são conceitos que podem ser cobrados. A diferença é que o vermelho
na nossa visão, pela estatística dos últimos anos, tem uma chance maior do que a amarela de ser cobrado. Então, pensando numa graduação de CCQ, as bandeiras vermelhas são conteúdos ainda mais importantes do que os amarelos. É o mais importante dentro do que já é o mais importante, na verdade, nos nossos materiais. Tem as questões comentadas. Na verdade, não são questões comentadas, né? A gente chama de questões CCQ, que a gente coloca dentro do roteiro de estudo, que é como se fosse uma visualização do que o mentorando vai ver na prática, no dia a dia dele. Basicamente a gente reúne ali, por exemplo, a gente acabou de mostrar um conceito e tal, e olha exatamente como que você vai ver na sua prova. Ele cai assim. Acho que serve como uma prova viva de que realmente ele está ali, você precisa saber só aquilo. Aquele é o conhecimento crucial. Não quer dizer que você tem que deixar de ver as outras coisas, mas ele que de fato aparece. E como ele aparece, às vezes se você falar, será que é só isso mesmo? E a gente tenta colocar lá para você ver que sim, aquele ponto é extremamente importante. É sim daquele jeito que aparece. E vira um efeito teste, né? Com certeza, é um excelente efeito teste. Existem algumas empresas que elas colocam flashcards e vão jogando flashcards à medida que a pessoa vai avançando, mostrando que de fato ele, ao longo do percurso de aprendizado, melhora a performance. A diferença para a gente é que a gente, na nossa mentoria, na JJ Mentoria, a gente coloca CCQs que têm altíssima relevância dentro daquele tema. A gente coloca os CCQs que estão dentro do conceito de Pareto. Você que tem acompanhado a gente também vai saber o que é o conceito de Pareto. A gente já falou dele algumas vezes aqui e a gente usa ele indiscriminadamente, eu diria. Pra a gente precisa que os nossos flashcards tenham uma relevância muito alta e para isso a gente usa o nosso Pareto. Outra coisa que a gente tem que ter e que faz parte inclusive dos valores da JJ é a objetividade, a clareza e a abrangência. Um CCQ, um tema tem que ter uma quantidade de CCQs que de fato consigam compilar aquela informação e mostrar o que de fato é importante. A clareza, a gente acabou de ver que a clareza ajuda muito o professor e faz com que o mentorando entenda o recado, né? E objetivo. Assim como eu dei o exemplo do ritmo na pediatria, que seria a sistolia, a gente tenta fazer isso. E como é que o flashcard, como é que os nossos CCQs chegam nos nossos alunos para que de fato seja aprendido? Acho que a gente pode falar bastante do TRI, da nossa teoria de resposta ao item, né, como a gente faz a partir da inteligência artificial. Além dos flashcards que reúnem esse conceito, como é que a inteligência artificial usa isso para mostrar, para colocar para o aluno o que de fato é importante? Não, basicamente a inteligência artificial, a gente tem a incidência de todos os temas. Então a gente sabe, por exemplo, que infarto cai mais do que vasculite, porque a gente tem a incidência. E na nossa plataforma de revisão, né, que é o MedQ, a nossa versão do MedQ da JJ Mentoria, o aluno ele vai ler mais os flashcards e também as questões dos temas que caem mais. Então essa é uma maneira de você direcionar para aquilo que tem mais chance de ser cobrado. Além disso, se o aluno ele começa a errar muitos flashcards ou muitas questões de determinado assunto, esse assunto ele vai ganhar uma prioridade para ele, porque o aluno mostrou que ele ainda não tem conhecimento suficiente. Então ele precisa rever mais aquele tema. Basicamente isso, a gente tem hoje em dia não é só mais a incidência geral, então é a incidência dentro de cada prova. Então se o Gustavo vai fazer o SUS São Paulo, o Barreto vai fazer a SES do Rio de Janeiro, e imagina que o SUS São Paulo cobra mais infarto, né? Cai mais questões sobre infarto, então o Gustavo vai revisar mais assuntos sobre infarto. Agora um ponto importante, você começou a falar dos flashcards, de empresas de flashcard, que é uma coisa que está ficando cada vez mais comum na preparação para as provas de residência médica, e eu vejo, na verdade, um grande erro. Eu acho que os flashcards são excelentes materiais, são materiais muito bons para quem sabe usar, mas existe um grande erro que acaba atrapalhando muito essa utilidade dos flashcards. Eu lembro de um amigo meu, na verdade era uma amiga minha na época da faculdade, ela para fazer um resumo de um material que tinha 12 páginas, ela fazia um resumo de 9. Eu lembro que eu falando, não é possível. 12 páginas e escreveu 9. E esse é exatamente o mesmo erro que as pessoas cometem ao fazer os flashcards. Elas fazem um grande volume de flashcards, e isso acaba desvirtuando a principal característica do flashcard e do CCQ, que é exatamente você saber quais são os conteúdos-chave para a questão, quais são os CCQs, quais são aqueles subtópicos daquele assunto que você não pode deixar de saber de jeito nenhum, que você não pode esquecer de jeito nenhum. Inclusive é o título do nosso vídeo, CCQ é aquilo que você não pode esquecer de jeito nenhum, e as pessoas, ao invés de colocar um volume realmente direcionado, então um tema de um tamanho médio, uns 40 flashcards, 30 flashcards, não.
as pessoas fazem 200. E aí acaba perdendo exatamente a principal característica. A pessoa não está focada nos CCQs, ela está tentando memorizar tudo. Ela volta lá para o início. Lembra que eu falei que eu e Jorge, em 2016, a gente percebeu que a gente não ia conseguir memorizar todos os conteúdos da medicina? As pessoas ainda estão nessa fase. As pessoas ainda estão achando que elas vão memorizar, que basta apenas uma técnica, coloca os flashcards, bota os flashcards em espaçamento, que é uma coisa muito boa, mas mesmo assim elas não vão conseguir memorizar tudo. A única forma, levando em conta que essa premissa é verdadeira, que você não vai conseguir memorizar tudo, a única forma de você resolver, ou pelo menos minimizar esse problema, é você direcionando. E é exatamente para isso que serve o CCQ e que deveria servir os flashcards. Não, e o próprio flashcard, ele por si só, já é um excelente efeito teste, né? Só que a gente sabe que a premissa para o efeito teste funcionar é que ele não seja fácil demais a ponto que isso seja muito simplesmente bati o olho e sei a resposta, e nem que ele seja tão difícil assim que eu não consiga. Mas tem que haver um esforço ali da cognição para a gente conseguir relembrar. E outro fator que eu acho muito legal que a gente coloca na mentoria é justamente a gente mostrar para o aluno que quando ele começa a errar demais, aquele flashcard vai começar a aparecer mais para ele também. Mostrando que além do efeito de deixar um pouco mais fácil e mais automático, que ele tenha que ele consiga organizar essa memória do aprendizado, a gente também faz a questão do espaçamento, da revisão desse flashcard, que é outro conceito extremamente importante para aumentar a performance, que é a revisão espaçada. Se eu tivesse que montar um baralho sozinho, se eu quisesse, enfim, eu gostei muito da ideia, acho que realmente funciona e tem fundamento científico para isso. Quais seriam as características desse baralho? O que ele precisa ter para ser efetivo? Eu acho que depende muito do tema. E aí eu volto para a pergunta que o Barreto me fez. Como você encontrar os CCQs? Você vai procurar, você vai buscar deliberadamente. Então você vai fazer um esforço para buscar quais são os CCQs do assunto que você está fazendo. Então, se for infarto, por exemplo, você vai pegar as questões de prova de residência médica dos últimos anos sobre infarto, vai dar uma olhada quais são os tópicos mais cobrados. Ao mesmo tempo, você vai pegar, dentro do tema de infarto, o que as bancas podem comparar. Lembra que eu falei que as comparações são conceitos sempre muito importantes? Então, você vai olhar lá quais são os tópicos dentro de infarto que são muito passíveis de serem cobrados através de comparações. E em terceiro lugar, você vai pegar quais são os pontos contraintuitivos sobre esse tema. Tem algum conceito que pouca gente sabe, um conceito estranho, um conceito esquisito? Esse também é um tópico importante. Outro tipo de informação que é também CCQ, informações novas, novidades sobre o assunto, principalmente novidade do ano anterior, não do ano corrente, porque do ano corrente acaba demorando a ser cobrada normalmente. Mas do ano anterior, novidades sobre o assunto também são CCQs. Então você vai começar a pegar todas as informações dentro daquele tema que se encaixem nessas características. A sua obrigação ao fazer um baralho de um certo tema não é colocar todas as informações. Não é colocar introdução, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, prognóstico. Essa é a função de uma aula, de um roteiro de estudo. No caso dos flashcards, se você está buscando os CCQs, você simplesmente vai buscar aquilo que as bancas mais cobraram nos últimos anos e aquilo que é contraintuitivo, aquilo que gera comparações e aquilo que é novidade. Se você fizer isso, você já vai fazer um baralho de flashcards muito acima da média. E outra coisa que, por exemplo, trazendo esse conceito, é que a gente usa aqui na JJ Mentoria para aprovação na prova de residência. Mas fazer um baralho ideal também varia muito qual que é o seu objetivo com aquele baralho. Se eu quero passar na prova, eu primeiro, com a minha instituição prioritária, vejo as questões, analiso a prova nos últimos anos e vou montar o meu baralho de CCQ baseado naquilo que eles mais pediram, porque a chance de aparecer de novo é gigantesca. Mas se eu quero montar um baralho para também estudar um tema, para prática médica, ou mesmo estudar, seja lá o tema que for, eu posso fazer sim um baralho que contenha a epidemiologia, o tratamento, o diagnóstico, seja lá qual for, a parte do tema que eu quero, e fazer um baralho específico para isso. Acho que é ter o objetivo claro e usar o flashcard como meta para alcançar aquele objetivo. Na verdade, além de ter o objetivo claro, é importante você ter noção de qual é o seu contexto. Claro. Se você tem muito tempo para estudar, você pode aumentar um pouco seus baralhos, você pode aumentar a abrangência dos seus baralhos. Mas pensando num tempo médio que as pessoas têm para a prova de residência médica, que é um tempo curto, ou a pessoa está conciliando com o internato, ou está conciliando com o trabalho, nesse caso é uma obrigação da pessoa tentar enxugar os flashcards. Se a pessoa não tiver essa preocupação, ela vai acabar pecando pelo outro lado, pelo excesso, porque é intuitivo você achar
que é melhor sobrar do que faltar, né? Existe esse conceito, mas no caso dos flashcards, não. No caso dos flashcards, se você começar a deixar sobrar, você vai voltar para o problema inicial, não vai ter tempo de ver tudo. A grande questão aí é que o planejamento é extremamente essencial, né? A gente já teve um podcast sobre isso, que a gente fala exatamente que uma história de sucesso sempre começou com um planejamento de sucesso. E aí, nesse caso, se você vai se planejar para fazer algum tipo de baralho, cara, você tem que saber exatamente a metodologia para que você alcance o seu objetivo. E tem que ser simples e objetivo. A gente até tem escrito aqui na nossa caneca da mesa que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Exato. É interessante, a gente está falando o tempo todo sobre fazer flashcard, mas existe uma maneira muito mais clássica de você tentar colocar quais são os tópicos mais importantes, que é exatamente através do resumo. O resumo serve para a mesma coisa do que os flashcards. A diferença é simplesmente a maneira com que você usa, né? O resumo, normalmente, você vai ler de novo. O flashcard, você vai acabar se testando, você vai usar o efeito teste, mas basicamente é a mesma coisa e o problema também é o mesmo. É exatamente o problema dessa minha amiga que não conseguia fazer um resumo que de fato fosse resumido. Fazia basicamente uma releitura e reescrevia todo aquele conteúdo. Isso acaba não adiantando exatamente pela falta de tempo e pela falta do direcionamento. Eu acho que todo mundo já teve algum amigo que fez esse tipo de coisa, né? Eu também tinha um amigo que fazia exatamente a mesma coisa, só que tinha um pouquinho de diferença. Que o resumo dela costumava ter mais páginas que a própria coisa que ela estava resumindo. Era incrível. Bem, gente, a gente está chegando aqui no nosso final do podcast com o tema CCQ, aquilo que você com certeza não pode esquecer para a sua última prova. Discutimos aqui o que é esse CCQ e qual que é a história, de onde que ele surgiu. Inclusive, é uma das primeiras coisas que são constituintes da JJ Mentoria. A importância dele, que é justamente o direcionamento nesse seu estudo. Por isso que ele está tão atrelado ao princípio de Pareto. Dá para descobrir, sim, o CCQ através de questões, mas elas também podem vir através de, quando a gente avalia comparações na medicina, ou até mesmo pontos contra-intuitivos, ou atualizações recentes. Demonstramos, inclusive, que tem várias formas de demonstrar esse CCQ nos nossos materiais. Lá no flashcard, quando eles são miudinhos, ou na questão comentada, quando elas vêm primeiro e depois uma dissertação sobre o tema. Na videoaula, quando o professor faz uma contextualização, dá exemplo, dá antítese, faz analogia. E até mesmo no roteiro de estudos, que é aquele material mais robusto. E por último, ainda teve uma dica aqui de como é que é a metodologia para a criação desse flashcard, caso você não queira utilizar os nossos. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramuza. Meu nome é Eduardo e até a próxima semana.